chega de moleza, já vamos entrar aqui na aula de história da igreja. Nós, como estudantes de história, nós fatiamos na linha do tempo os trechos. Quem estudou história do Brasil sabe disso aí. Tem o Brasil colônia, né? Tem o Brasil do Império, depois já tem o Brasil República. É assim, é dividido em partes. A história é assim. E a história mundial, mesma coisa. Mesma coisa. Por exemplo, olha só, a história. Quando nós estudamos história, a gente usa o termo antes de Cristo e depois de Cristo. A história é dividida, né, em fatos que ocorreram antes de Cristo e depois de Cristo. Então, para facilitar o aprendizado, nós fatiamos a história, estudamos por blocos. Né? A primeira parte que nós estudamos da história foi da descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo é mais ou menos 120 pessoas. A descida do Espírito Santo, Pedro toma a palavra, já prega a palavra, aproximadamente 3.000 pessoas aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, entendem a mensagem de Pedro, foram impactadas pela palavra, pelo Espírito Santo e se converteram. Olha que coisa maravilhosa. E este primeiro período que vai da ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até a morte do Estevão. Até a morte de Estevão, que foi apedrejado, onde Paulo estava presente. Paulo estava presente. O Paulo que depois torna-se apóstolo, que tem um encontro com Cristo, estava presente no martírio de Estevão. A outra parte que nós estudamos vai do martírio, da morte de Estevão até o concílio de Jerusalém. O que é um concílio? A primeira assembleia que acontece ali com a liderança, com os apóstolos, com os discípulos, e ali foi um marco. Isso está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Qual era a discussão ali? Se a igreja de Cristo deveria adotar as práticas da religião judaica, ou seja, tornar-se judaizante, né? Adotar as práticas da religião judaica, ou não. A discussão era essa. E Pedro tomou a palavra, e depois o irmão do Senhor, Tiago, também toma a palavra, e o que foi discutido, e eles dizem, orientados pelo Espírito Santo, isso é importante. Pareceu bem a eles e ao Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a eles tomar aquela decisão, documentar aquilo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E aí eu comentei aqui, se fosse para o cristão guardar o sábado, eles anotariam ali. Se fosse para o cristão passar pela circuncisão, por esse ritual do judaísmo, eles anotariam ali, porque são coisas importantes, fundamentais. Para a religião judaica, a circuncisão e a guarda do sábado é fundamento da religião. São fundamentos da religião judaica. Mas não falaram isso não. Falaram, não convém, tanto Pedro como Tiago, irmão do Senhor. Olha, não convém colocar essas práticas para os nossos irmãos gentios. Não convém. Porque nem nós demos conta disso daí, que crescemos disso daí, agora vai impor. Não, agora é importante que o cristão fique longe da prostituição. Se abster, quer dizer, longe da prostituição. Longe. Não se envolva com isso. Da carne, do sacrifício aos ídolos. Ficar longe do sacrifício aos ídolos. Da carne sufocada e do sangue. Lógico, sangue de animal. Né? Sangue de animal. Claro, sangue de animal. Não tem nada a ver com sangue humano, até porque isso nós já sabemos. Né? Ninguém ali... meu Deus do céu. Né? Meu Deus do céu. Então, o que acontece? Ficou determinado aquilo ali. E agora, a igreja, Paulo agora já teve encontro com Cristo nesse período. Paulo já está pregando o evangelho, já está correndo nas suas viagens missionárias, já temos livros escritos. Até então, nós não tínhamos nenhum livro. Os livros do Novo Testamento
Os livros do Novo Testamento, eles surgem depois do ano 50. 56, 60, 65, 68, já tem o martírio de Paulo, a morte de Paulo. Então, e vão até o ano 90. Até o ano 90, com o último apóstolo, o apóstolo João. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. João foi muito usado, ele que escreveu o Apocalipse, o apóstolo João. Então, mas no ano 90 já encerrou, já está encerrado os livros do Novo Testamento, os 27. Então, esse período foi o período da expansão da igreja. E a igreja, nesse período, ela era perseguida pelos próprios judeus. Os judaizantes ou aqueles que eram ortodoxos ao judaísmo perseguiam os crentes. Isso é registrado em Atos dos Apóstolos claramente. Eles eram denunciados pelos judeus, como os cristãos eram chamados de seita, né? E denunciado pelos próprios judeus, tá bom? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Olha que matéria abençoada a nossa história. Nós vamos percorrer, se Deus quiser, como nós fizemos o ano passado, 2000 anos de história. 2000 anos. Nós estamos na terceira parte do nosso ensino. São várias partes. Então agora nós estamos na expansão da igreja. Então depois que decidiram em assembleia, porque os cristãos começaram, os gentios, está lembrado? Isso é importante relembrar. Então nós tínhamos neste período, antes da igreja, 2 povos no mundo. 2 povos. Aprende isso aí. Ou era judeu ou era gentio. E o que é ser gentio? É ser pagão. É a mesma coisa que pagão. Falar gentio é a mesma coisa que falar pagão. Por quê? Só um povo conhecia o Deus verdadeiro. Só um povo. Que povo é esse? O povo judeu, a nação de Israel. Só eles conheciam o Deus verdadeiro. Só eles. Mais ninguém. Deus entregou para eles a revelação. As outras nações viviam na idolatria e no paganismo. Você sabia disso? Por isso chamados gentios. Você lembra o termo Galileia dos gentios? Porque tinha muitos gentios ali. Tá? Muito bem. Mas agora, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, ressurreição, ascensão e a descida do Espírito Santo, surge um novo povo. Então agora o mundo está dividido em 3 povos. Anota aí no seu caderno. O povo judeu, o povo gentil e o povo cristão, que é a igreja. Olha que interessante. Não é bom aprender isso aí? Não é importante? Então você que está me assistindo, vai, faz uma análise rápida aí. Você é judeu, é gentil ou é cristão? É aí que está. Eu creio que seja cristão, né? Que bênção. Mas se não for, só aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, você torna-se um cristão, tá bom? Muito bem. Agora, o que acontece? Eles estão pregando o evangelho, Paulo já fez aí as suas viagens missionárias, o evangelho está expandindo, Paulo já escreve as cartas, depois na aula de bibliologia nós vamos falar das cartas, das viagens de Paulo, tudo isso nós falaremos em bibliologia, tá? Mas as cartas já estão sendo escritas. E no ano 70, porque o que acontece? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja sendo perseguida, mas muitas vezes ela é denunciada pelos judeus. Paulo, por exemplo, quase mataram Paulo. Os próprios judeus tinham um ódio. Houve uma separação, porque Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga. Mas o que é sinagoga? Sinagoga era o local onde os judeus estudavam a lei, a Torá. Eles iam na sinagoga para aprender o Antigo Testamento, né? Porque para eles não é antigo. Então Paulo como que ele tinha sido fariseu, ele era judeu, fariseu, conhecia, doutor. Quando ele chegava numa sinagoga, ele tinha a palavra. Só que quando ele defendia que Jesus Cristo é o Messias,
que nós já aprendemos aqui, que a pregação do Evangelho nesse período, e deveria de ser sempre assim. Se você está me assistindo e quer ser um pregador do Evangelho, eu aprendi nos primeiros anos de seminário, eu aprendi que o tema do bom pregador é o Calvário. Eu aprendi isso, nunca mais esqueci, procuro trabalhar nessa linha. O tema do bom pregador é o Calvário. Então, como que era a pregação nesse período? A mensagem, eu já até ensinei, ela era dividida em três partes. Três partes. Primeiro, citações do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias. Olha que coisa maravilhosa, porque surgiram outros Messias, outras pessoas se diziam Messias. Eram falsos profetas que diziam, olha, eu sou o Messias, e que enganavam até. E Jesus surge neste período. Então precisava provar que Jesus verdadeiramente era o Messias, o ungido, o Cristo. Messias no hebraico, Cristo no grego, ungido no português. Tanto faz falar uma das três palavras. Então tinha que provar. E provar como? No Antigo Testamento, citando as profecias. Então veja que Pedro conhecia o Antigo Testamento. Falava, mas Pedro era pescador, mas ele conhecia o Antigo Testamento. Todos eles conheciam a lei. Os pais ensinavam para os filhos. Está determinado em Deuteronômio, está determinado isso daí. Muito bem. Então a primeira parte da pregação era essa. Mostrar no Antigo Testamento que Jesus era o Messias. Então tinha que conhecer o Antigo Testamento. Paulo cita inúmeras passagens, todos eles citam. Segunda parte da mensagem. Ele morreu na cruz, verteu o seu sangue, mas ressuscitou. Deus foi ressuscitou, com testemunhas. Paulo fala, mais de 500 pessoas, né? Foi visto pelos apóstolos, pelas mulheres, pelos discípulos, no caminho de Emaús. Tomé duvidou, foi visto, enfim, foi visto por muitas pessoas. Muitas pessoas. Então tinha prova aqui de pessoas que viram Jesus ressuscitado. Ele não, foi escondido, esconderam o corpo dele e falaram que ele ressuscitou, como tem algumas heresias. Não, testemunhas, 500 pessoas no mínimo viram Jesus ressuscitado ali. E a terceira parte da mensagem? Ele voltará. Ele voltará. Então essa é a mensagem do Calvário. Mostrar no Antigo Testamento que Jesus é o Messias, mostrar que ele ressuscitou, está documentado, e que ele voltará. Então essa mensagem pregada para os gentios começaram tudo aceitando Jesus, fora os sinais e maravilhas, as curas. Pessoas ressuscitaram com o poder de Deus, com a palavra, com as mensagens, foram curados, e Deus abençoando, né? O poder do Espírito Santo, as viagens missionárias, e o povo crescendo. Só que a igreja, ela saiu de Jerusalém, conforme Jesus determinou. Jesus não falou para pregar na Judéia, Samaria e os confins da terra, foram pregando. O evangelho agora, Paulo já está na Europa. O evangelho já está na Europa. Olha que coisa maravilhosa. Na Ásia, Europa, o evangelho está sendo pregado no Império Romano. Mas no ano 70, o que aconteceu? O cumprimento de uma profecia de Jesus. No ano 70 se cumpriu uma poderosa profecia de Jesus que está em Lucas, no capítulo 21, de 20 a 24. Aí eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela. Vou pedir para ela colocar na tela Lucas 21, de 20 a 24. Palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o texto. Mas, quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo.
e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olha que palavra poderosa! E aconteceu. Aconteceu. Agora diz a história que os cristãos, aqueles que criam em Jesus, que entenderam a mensagem de Jesus, saíram da cidade. Fugiram. Jesus não falou? Não volte nela, vá para o monte, não venha na cidade, porque vai ser terrível. Então entenderam as palavras de Jesus, viram que o exército romano estava chegando, o exército romano comandado pelo general Tito. Tito estava chegando no ano 70. Os crentes fugiram, foram embora, entenderam a profecia de Jesus, mas os judeus não creram em Jesus, ficaram lá, falando, não, a gente vai ficar aí, não vamos embora não creram na palavra de Jesus. O que aconteceu? A cidade foi destruída. Jerusalém, a queda de Jerusalém acontece no ano 70, se cumprindo literalmente as palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cidade caiu na mão dos gentios, ou seja, do Império Romano. Eu não disse aqui que nós temos 3 povos agora? O povo judeu, o povo cristão e o povo gentil? Jesus não falou que ela seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem? Então, Jerusalém foi feito isso aí. Agora, completou? Quem está morando lá agora em Jerusalém? Quem está habitando? Isso daí é escatologia. Depois nós vamos trabalhar essa área aí. Vamos trabalhar mais um pouquinho? É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando história da igreja. E a terceira aula, a queda de Jerusalém, no ano 70. O Império Romano, o general Tito, queimou a cidade, matou, foi um desastre. Exatamente como está em Lucas 21, 20 a 24. O que Jesus havia dito se cumpriu. Agora os crentes creram em Jesus, aqueles que depositaram a fé em Jesus, fugiram para os montes, mas os judeus não creram, foram massacrados pelo Império Romano. Então aí entram os tempos dos gentios, porque Roma agora vai dominar a cidade, a região, a Judéia, tudo no Império Romano. Agora faz parte totalmente do Império Romano. Os judeus são espalhados, mortos, vendidos como escravos, mulheres são mortas, crianças, a cidade é incendiada, o templo é destruído. O templo é destruído. Olha que situação terrível, terrível. E aí começa também agora começa o quê? A perseguição dos cristãos. Dos cristãos também. O Império Romano começa também a perseguir os cristãos. Mas por que o Império Romano? Quais as razões que levou o Império Romano a perseguir os cristãos? Então vamos lá. Primeiro, o imperador de Roma, ele era considerado uma divindade. Você sabia disso? O imperador romano, ele era considerado uma divindade. Por isso que ele é chamado de Senhor. Senhor, alguém divino. César é Senhor. Só que, inclusive nas cidades, eles, na entrada da cidade, no centro da cidade, eles colocavam estátua do imperador e ali o povo queimava incenso. Então Roma considerava todas as religiões, desde que tivesse o imperador como divindade. Então, quando Roma invadia uma cidade, um povo e dominava, então tudo bem. Eles iam ajudar esse povo, iam trazer proteção militar, trazer benefícios, construção para a cidade, tudo bem. Mas César é tido como um ser divino, como uma divindade. Agora olha a situação. Nós cristãos, quantos senhores nós temos? Nós só temos um Senhor. Nós só adoramos um Senhor. Nós não adoramos vários deuses,
como eram os gentios.